Olá a todas e todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Termodinâmica, nesse semestre 2022.1, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Urupi da Universidade Federal do Tocantins. Aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando mais essa aula aqui, que é a aula do dia 22 de junho, e teve início por volta das 10 horas da manhã. Tá? Então, agora vamos começar aqui com a nossa aula de hoje. Eu falei agora há pouco, então vamos começar a falar sobre o capítulo 20, tá? Que é falar então sobre a segunda lei da termodinâmica e o conceito de entropia. Tá? Então, carregando aqui a apresentação, tá? Mas lembrando, vou desligar a câmera também para ver se ajuda no fluxo da apresentação, tá? E eu vou estar carregando aqui a tela da apresentação, tá? Lembre-se que durante o modo de apresentação eu não tenho a visão da sala, tá? Então, se aparecer algum problema na apresentação, vocês avisam pelo microfone. Então, deixa eu separar certinho aqui. Estou fazendo mais uns ajustes aqui, tá? Bom. Estou dando uma introdução rápida sobre esse tema, tá? Bom. Aí, então, vamos relembrar, tá? Da primeira lei da termodinâmica, tá? Então, nós temos aqui, né? A primeira lei da termodinâmica, tá? Bem, a primeira lei da termodinâmica, a gente definiu o conceito, então, de, né, energia interna, tá? Onde você tem que a variação da energia interna, né? Primeira lei da termodinâmica fala que a variação da energia interna. Calma aí que eu tô. Um instante que eu vou testar uma coisa rápida aqui. Tá bom. Variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, né? E o valor dessa variação de energia interna ela independe do processo, tá? Certo? E como já vimos no final do capítulo 19, né, que a gente viu na aula passada, tá? Essa primeira lei da termodinâmica é basicamente uma conta de energia, tá? Que aí quando a gente introduziu a teoria cinética dos gases, que aí começou a fazer uma descrição microscópica, né, do gás, né, das moléculas do gás dentro do recipiente, aí que a gente passa a entender que essa aumento ou queda de energia interna, ela corresponde ao aumento ou perda de energia, né, do movimento das moléculas do gás. Tá? Que aí lembra então, que esse aumento de energia interna, se tiver um aumento de energia interna, né, então significa que no gás você teve ou aumento de energia cinética de translação, ou uma energia cinética de rotação das moléculas do gás, ou aumento de energia cinética de vibração entre os átomos dentro da molécula do gás. Tá? Tá certo? Então é isso que corresponde então à nossa energia interna. Tá certo? Bom, e o que mostra a primeira lei da termodinâmica, tá? Que tem uma troca de energia, então, dentro dos fenômenos termodinâmicos, né? Entre a energia interna do gás, tá? O calor recebido e o trabalho realizado pelo gás, tá? Pode ser, por exemplo, foi o último exemplo do último capítulo, né? Você tem lá um gás recebendo um calor de 1.000 joules, tá? Aí desses 1.000 joules, uma parte foi para trabalho, tá? E outra parte foi para energia interna, que aí também teve uma parte que foi lá para aumentar a energia, né? De translação, cinética de translação das moléculas do gás, ou aumentar a energia cinética de rotação das moléculas do gás, tá? Mas basicamente é uma conta de energia, tá? Então, o que está acontecendo na primeira lei da termodinâmica, ela está basicamente incluindo o calor, então, naquelas contas de conservação de energia que vocês viram em mecânica, tá? Certo? No entanto, né, tem uma coisa que falta na primeira lei, que ela não é capaz de definir, né, qual que é o sentido que é permitido nos processos. Tá? Então, pegando aqui alguns exemplos, né? Porque a gente encontra na natureza processos que acontecem em um único sentido. Pega, por exemplo, o caso da expansão livre. Montagem.
Você tem lá um recipiente, né? Isolado, né? Vou fazer um pouco melhor isso aqui, né? Você tem lá o recipiente na expansão livre, né? Um caso que já falamos um pouco nas aulas anteriores, tá? É um caso que você tem, então, né? É um recipiente, então, onde o gás está apenas em uma parte do compartimento, tá? Dessa câmara, tá? Então, tem uma parede aqui, né? Que deixa gás só de um lado do recipiente. Né? Certo? Bom, aí na expansão livre o que acontece, tá? A gente tira, né? Essa barreira que estava no caminho e deixa o gás se expandir, né? Para o resto do compartimento. Tá? Eu só vou copiar a figura aqui também. Um instante aqui que eu... Só vou copiar aqui a figura para fazer a mudança aqui, né? Você espera um pouco, meu computador está um pouco lento esse semestre. Né? Ainda está processando o comando que eu fiz para copiar. Eu não sei por que ele fez uma... Copiar aqui que ele... Pronto. Só um instante que eu vou fazer aproveitando o programa aqui para diminuir o meu tempo que eu teria que ficar fazendo o desenho. Tá? O que eu faço depois? Então, tira essa barreira do caminho, tá? E eu deixo o gás expandir livremente, né? No resto do compartimento. Deixo o gás expandir livremente no resto do compartimento. Tá? Só vou apagar aqui, então, mostrando que tirou a barreira da figura, tá? E aqui eu só vou expressar, então, o gás expandido no resto do compartimento. Bom, certo? Então, tira a barreira do caminho e eu deixo o gás expandir para o resto do compartimento. Então, isso que a gente chama de expansão livre. Bom, tá certo? É como já vimos nas aulas anteriores, tá? Então, esse processo de expansão livre é um processo que acontece, então, né? Sem ter troca de calor, porque estava totalmente isolado, tá? Trabalho realizado também é zero, tá? E da primeira lei, né? Como calor menos trabalho é tudo zero, tá? Então, variação de energia interna também é zero. Tá? Tá certo? Lembrando de outros detalhes também do processo de expansão livre. Então, um processo que acontece também mantendo a temperatura do gás constante. Tá? Então, se o gás começa com uma dada temperatura T, ele permanece com essa temperatura T no final da expansão livre. Tá? Bom, também lembrando lá do capítulo passado, lembrando que a energia interna do gás ideal ele depende só da temperatura. Né? Então, como a energia interna não mudou, a temperatura também não mudou. Né? No entanto, né, a pressão e volume do gás muda. Acho que vou indicar aqui fora. Então, o gás começa com uma pressão PI, volume final, volume inicial VI. Aí depois o final ele vai ficar com uma pressão final PF, um volume final VF, tá? Que muda de acordo com as equações de estado para o gás ideal. Se a gente está tratando de expansão livre de gás ideal, tá bom? Certo? Então, essa que é a expansão livre, tá? Isso que foi observado na natureza, tá? Isso muitas vezes já viram, né? Por exemplo, se alguém quer um frasco de perfume, tá?
Aí o cheiro de perfume se espalha na sala inteira, tá? De novo, é a tendência do gás de se expandir até ocupar todo o compartimento, tá? Isso que é expansão livre, tá? Eu deixo o gás expandir, né, livremente, tá? Certo? Aí, como eu falei, isso é algo observado na natureza, mas o que não se observou até hoje foi o processo inverso, tá? Ou seja, tá? Seria ter uma compressão livre, né? Onde, né? Esse gás aí, né? Bom, esse gás que ocupou todo o compartimento, tá? De repente, ele ocupar só metade do compartimento sem realizar trabalho, sem ter troca de calor, tá? Então, só vou tirar isso daqui, né? Que é ainda sem a barreira também, né? Certo? Que isso que seria o processo de compressão livre, é o gás do nada, tá? Ocupar só metade do compartimento, tá? Como eu falei, sem ter troca de calor, sem ter trabalho realizado pelo gás, tá? Falando aí como consequência. Bom, e como é o processo inverso de expansão livre, é um processo, então, que acontece a temperatura constante, tá? E, então, variação de energia interna também vai ser zero, tá? Isso é o processo, então, que seria chamado de uma compressão livre, né? Compressão livre, tá? Bom, certo? Aí nunca se viu na natureza esse processo inverso, tá? E ainda bem, né? Porque se fosse possível, então poderia ter a situação de você estar lá no seu quarto, de repente, do nada, o oxigênio, todo o ar lá da atmosfera, ir para o lado do quarto que você não está, tá? Tá certo? Bom, felizmente isso não acontece, né? Tá certo? Bom, então até hoje nunca se observou na natureza essa compressão livre, tá? Nunca se viu acontecer na natureza essa compressão livre, tá? Bom, tá certo? Então, é para mostrar que a expansão livre é um processo que acontece em um único sentido, tá? Você não tem como fazer o processo de volta pelo mesmo caminho, tá? Lembre que é isso que é processo reversível. O processo reversível é quando eu consigo fazer a ida e a volta no mesmo caminho, tá? Passando pelas mesmas etapas, mas no sentido inverso, tá? Tá certo? Aí, no caso da expansão livre, não tem o caminho de volta, tá? Tá certo? No entanto, você vê que essa compressão livre, ela satisfaz a nossa primeira lei da termodinâmica, tá? Aqui, ó. Variação de energia interna igual calor menos o trabalho, tá? Você tem aqui, ó, na compressão livre, que não existe, né? Mas aqui, ó, tem calor e trabalho zero, então subtrai os dois dá zero, tá? E isso corresponde aqui ao valor da variação da energia interna, que é zero também, porque não teve mudança de temperatura, tá? Então, ou seja, tá? A primeira lei da termodinâmica, ela faz uma conta de energia, mas nesse caso aqui ele não tá falando que a compressão livre é proibida, tá? Essa compressão livre ela é permitida pela primeira lei da termodinâmica, tá bom? Tá certo? Outro exemplo de processo irreversível também, que a gente conhece na natureza, é a perda de calor por atrito, tá? E a perda de calor por atrito, tá? É aquela situação que nós temos um bloco, né, com uma velocidade inicial, zero maior que zero, tá? Ou seja, significa também que tem energia cinética, né, maior que zero, tá? Bom, mas como ele está derrapando, né, em uma superfície com atrito, tá? Então aparece aqui, então, contrário ao movimento, aquela força de atrito que você já vira em mecânica. Essa força de atrito ela faz o processo de, né,
e parando o bloco, né? Certo? Até ter no final o bloco parado com velocidade final zero. Né? Depois que ele desloca uma distância no atrito, né? Que a folha de atrito ela vai freando o bloco, tá? Até o momento que ela consegue parar o bloco. Tá? E lembra aquilo que vocês viram em mecânica, né? Que a folha de atrito é uma força dissipativa. Tá? Então, durante esse processo de derrapagem, tá? A energia do sistema está sendo perdida. Tá? E agora que temos aí a conta da primeira lei, incluindo o calor na conta de energia, agora nós sabemos que o que está acontecendo aqui no processo de derrapagem, tá? Que fica aqui um bloco derrapando, né? Raspando, né? Sobre a superfície, tá? Esse é um processo que gera calor, tá? Bom, certo? Esse aqui é um processo que gera calor, tá? Que é usado também, né? Ou para esquentar o ar em volta do sistema, ou usado para esquentar aqui, né? O piso, ou serve para esquentar também o bloco, tá? Tá bom? Certo? Mas é um processo que tem essa perda de energia na forma de calor, tá? Tá certo? Bom, e é nesse momento que o bloco para, tá? Certo? Bom, então esse aqui é o processo de ida na perda de calor por atrito, tá? Tá certo? Que o sistema está perdendo energia na forma de calor, tá? Agora, o que nunca se viu, né? Bom, isso, agora, esse processo de friagem todo mundo já viu algum dia na vida, né? Certo? Tá bom? Mas, né? O que nunca se viu até hoje, tá? É o processo inverso, tá? Que é do nada, né? Bom, esse bloco está parado, né? Voltar a ganhar velocidade, né? Com a recuperação dessa energia que foi perdida, tá? Então, ou seja, né? Uma coisa que não acontece. Você espera um pouco, deu uma travada estranha aqui. O que nunca se viu acontecer até hoje, tá? É do nada, né? O bloco receber essa energia na forma de calor de volta e transformar em energia cinética, tá? Só vou aqui. Eu não vou passar todas as energias aqui, tá? Bom, mas que nunca viu foi isso aqui, ó, tá? É voltar a energia na forma de calor, né? Voltar a energia na forma de calor para o bloco, tá? Para o bloco voltar a ganhar energia, aquela energia cinética inicial e velocidade inicial, tá? Certo? Nunca aconteceu esse processo de volta, tá? Então esse processo de volta também é proibido, tá? Certo? Até hoje nunca se viu isso acontecer na natureza, né? Você tem lá o bloco derrapando para parar, tá? E de repente o calor voltar para o bloco, tá? E o bloco ganhar velocidade de novo só com o calor recebido, né? Aquilo que nós vimos em termodinâmico, o calor que o bloco recebe na forma de calor, né? Ou muda a temperatura do bloco, tá? Ou se for um calor recebido muito grande também para fazer mudança de fase, tá? Tá certo? Bom, então esse é o processo de volta, então que não tem processo de volta, tá? Então a perda de calor por atrito, né? Ou perda de energia por atrito na forma de calor seria mais correto, né? Bom, tá certo? E esse caminho de volta também não é proibido pela primeira lei, tá? Porque ainda é uma conta de energia, tá? Na verdade, está falando aqui que nesse caminho de volta, você tem que o calor que recebe como energia estaria virando energia cinética. Em termos de conta de conservação de energia, não é proibido, tá? Mas ela não acontece na natureza, tá? Então, ou seja, esse caminho de volta da perda de calor por atrito, tá? Então, ela não é proibida pela primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, é disso que surge a necessidade, então, de adicionar então, uma segunda lei, tá?
onde essa segunda lei, então, ela ganha o papel de definir qual sentido que é permitido e qual que é o sentido que é proibido em processos termodinâmicos. Tá? Bom, então, essa aqui é a segunda lei da termodinâmica. Tá? Bom, e a formulação dessa segunda lei, tá, na verdade, ela partiu do estudo das máquinas térmicas, tá? Que foi lá no século XIX, na época que estava o uso principal, né? Era nas máquinas a vapor, tá? Tá certo? E essa segunda lei, ela foi, né? Enunciada quase simultaneamente, né? Tá certo? Ela foi primeiro abordada por Carnot em 1824, que começou a tratar esse problema, tá? Mas aí a formulação da segunda lei, ela saiu por duas versões, né? Que foi por Clausius e Kelvin, tá? Basicamente, cada um deles chegaram numa versão da segunda lei, tá? Quase na mesma, praticamente na mesma época. Tá? Certo? Então, vamos falar então dessa segunda lei da termodinâmica. Tá? Bom, primeiro, então, falar dos enunciados então, de Clausius e Kelvin da segunda lei da termodinâmica, onde primeiro eu vou passar a versão do Kelvin. Tá? Então, o enunciado do Kelvin da segunda lei. Tá? Em que ele afirma, então, que é impossível realizar um processo, tá? Cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Tá? Tá bom? Certo? Então, vamos analisar esse enunciado com calma. Tá? Então, na verdade, o que o Kelvin está fazendo nessa versão dele, a segunda lei, está proibindo um tipo de processo de existir. Tá? Aí vamos tentar montar o que seria esse processo que está sendo proibido. Tá? Está falando que é proibido realizar um processo cujo único efeito, tá, é tirar calor de um reservatório térmico e produzir, transformar tudo em trabalho. Tá? Por único efeito, tá, significa o quê? Que no final desse processo, então, tá, não pode ter nenhum outro efeito, como, por exemplo, mudar a pressão do sistema, mudar o volume do sistema, mudar a temperatura do sistema. Tá? Então, em outras palavras, tá, esse processo está sendo proibido por Kelvin, tá? É um tipo de processo cíclico, tá? Então, se vocês forem montar aquele diagrama P por V, tá? Aquele nosso diagrama P por V, tá? Então, o processo que está sendo proibido, então, pelo Kelvin é um processo cíclico, tá? Bom, aí eu vou montar aqui na forma de um retângulo mesmo, tá? É um processo cíclico. É isso que está sendo proibido, então, pelo Kelvin, tá? É um tipo de processo cíclico, não é todos, tá? Cuidado aí também. Só vou deixar essa aqui um pouco mais para baixo também, tá? Certo? E o que está sendo proibido, então, nesse enunciado do Kelvin, tá? Certo? Então, está proibido, então, um processo cíclico cujo único efeito é tirar calor então, de uma fonte e transformar tudo em trabalho, tá? Então, ou seja, tá? O que é proibido, então, pelo Kelvin é nesse processo cíclico, então, de tirar calor, né? De um reservatório, em geral quente, porque o calor está vindo dele, tá? Então, reservatório de temperatura T1, tá? Ou alguns livros chamam de temperatura TQ, né? Que é o lado da fonte quente. Tá bom? E o que está sendo proibido, então, pelo enunciado do Kelvin, é um processo, então, cujo único efeito é tirar todo o calor, né? Desse reservatório, tá? Pega todo o calor que está vindo desse reservatório, chamar de um calor Q1, que está vindo dessa fonte 1, tá? E transformar tudo em trabalho, sem ganhar nem perder. Tá? Certo? Então, esse é o processo que é proibido pela segunda lei. Tá? É proibido um processo cujo único efeito é pegar todo o calor de uma fonte e transformar tudo em trabalho.
Então, isso que é proibido pela lei do Kelvin, tá? Pelo enunciado do Kelvin. Tá? Bom. Então, é isso que resume, então, que está escrito aí no enunciado do Kelvin da segunda lei da termodinâmica. Tá? Bom, que ele está falando o seguinte, que não existe motor perfeito. Tá? Não existe motor que pega toda a energia que recebe e transforma toda essa energia em trabalho. Tá? Certo? Bom. Então, é uma daquelas leis que é tipo estraga prazer. Tá? Tá bom? Não tem como ter motor totalmente eficiente. Tá? Então, para um motor, uma máquina térmica, né, poder trabalhar, tá, sem violar o enunciado do Kelvin, tá? Então, ela tem que fazer a seguinte mudança nesse processo. Tá? Vou fazer a mudança aqui do lado. Certo? Não deixar todo esse calor virar trabalho, que é impossível de acontecer. Tá? Então, ou seja, uma parte desse calor ele tem que ser jogado fora. Tá? E vai ser jogado fora para uma outra reservatório térmico, que é a fonte fria de temperatura T2 ou temperatura TF, como chamam algumas literaturas. Tá? Eu chamo de temperatura T2, tá? Mas tem livro que chama fonte de reservatório TF, para falar que é temperatura fria. Né? Bom, certo? Então, para não violar o enunciado do Kelvin, você tem que pegar uma parte dessa energia vindo como calor e transformar e passar para a fonte fria. Tá? Fazendo a mudança aqui. Tá? Tirar um pouquinho mais aqui só para... Então, uma parte dessa energia aqui, tá, ela vai virar calor para jogar na fonte fria. Tá? Opa, calma aí aqui. Você pega, então, uma parte do calor joga na fonte fria, tá? Esse calor que eu estou jogando fora é o calor Q2. Tá? Bom, certo? E assim, então, que funciona então, o motor térmico. Tá? Aí, nesse caso, é permitido pelo enunciado do Kelvin. Tá? Então, sai essa proibição quando faço essa alteração, aí ele fica com um sinal positivo para trabalhar, né? Digamos assim. Tá? Aí assim, né? Aí não tem problema se o motor funcionar. Tá? Certo? Como eu falei antes, então a segunda lei da termodinâmica, na forma dos motores térmicos, é realmente o estraga-prazer. Tá? Tá falando que não tem como criar um motor perfeito, tá? Qualquer motor que você crie na natureza, tá? Tanto nos motores a gás aqui, né? Tá certo? Os motores térmicos, né? Tá? Das máquinas a vapor, tá? Tá bom? Quanto para os motores de hoje em dia, tá? Tem que ter sempre um desperdício de energia, tá? Então, você pega toda a energia que recebe, uma parte você já tem que jogar fora, e o que sobra se aproveita para fazer trabalho, fazer o trabalho do motor. Tá? Isso vale, então, inclusive, para o motor do carro ou para o motor da moto, tá? O lambreta que vocês usam também, tá? Onde vocês talvez usem. Tá? Certo? Porque aí, então, o motor desses veículos, né? Então, ele recebe energia, né? A partir lá do combustível, né? Tá certo? Que funciona a explosão, né? Tá certo? Eles usam lá o combustível dentro de um sistema de pistões lá que é aí né? Tá bom? É pelas, digamos, explosão controlada do combustível, né? Expansão controlada do combustível. Aí ele move lá, né? Os pistões do motor, tá certo? E o que não é usado de energia para mover para o motor mover o veículo, tá? Aí ele joga fora, uma energia para fora, que em geral joga fora lá no escapamento, tá? Tá certo? Em geral, é o escapamento que está tendo energia do motor sendo jogado fora, tá? Tá certo? Bom, então essa que é a consequência da segunda lei de Newton no enunciado do Kelvin, tá? Tá certo? Mas como eu falei, tá? Mas isso não é culpa do Kelvin nem da segunda lei, tá?
É a natureza que funciona desse jeito, tá? Bom, uma coisa que o Kelvin e a segunda lei fizeram foi descobrir como a natureza funciona, tá? Tá certo? Bom, também não é para culpar nenhum o Kelvin e o Klaus por causa disso, tá? Bom, eles só descobriram que não tem como montar motor perfeito, tá? Certo? Isso é coisa da natureza mesmo, tá? Seguindo em frente, tá? Vamos ver outras consequências que aparecem por causa do enunciado do Kelvin, tá? Essa questão do motor térmico a gente vai trabalhar com mais detalhes mais para frente, tá bom? Certo? Mas vamos falar das consequências do enunciado do Kelvin, tá? É uma coisa que veio com uma consequência do enunciado do Kelvin. Como eu falei, foram leis que eles montaram para descrever motores térmicos, tá? Ou as máquinas a vapor, tá? Só que elas tiveram essas outras consequências daquilo que a gente falou na introdução, tá? Porque através do enunciado do Kelvin se consegue provar que a geração de calor pela força de atrito ela é irreversível, tá? A perda de calor por atrito, desculpa, né? Bom, então que a perda de energia como calor pelo atrito ela é processo irreversível, tá? Bom, e também é da segunda lei da termodinâmica do enunciado do Kelvin que se consegue provar também, tá? Que a expansão livre é processo irreversível, tá? Tá bom? Certo? E aqui vou mostrar mais ou menos como que a gente prova, então, que não existe compressão livre usando a segunda lei da termodinâmica no formato do Kelvin, tá? Que é fazer o que a gente chama de prova para absurdo, tá? Bom, vamos supor o contrário daquilo que eu quero provar. Tá? Lembra que eu quero provar que compressão livre não existe, tá? Não existe a volta da expansão livre, tá? Então, a prova para absurdo é supor o contrário. Suponha que existe a compressão livre. Tá? Então, suponha que existe aqui a compressão livre, que, como falamos lá na introdução, é isso daqui. Ó, tá? Bom, que é o gás, então. Está ocupando todo o compartimento, de repente, do nada, só ocupa metade do compartimento. Né? Sem ter troca de calor, sem ter realização de trabalho, tá? E também lembra aqui também, né, que a temperatura permanece constante, tá? Então eu vou fazer aqui, vou deixar indicado aqui, tá? A temperatura permanece constante. Calma aí que deu uma travadinha no pincel, estou esperando ele voltar. Opa, voltou, né? Então a temperatura é constante, fica a mesma temperatura T, tá? Bom, aqui no caso do desenho, por exemplo, só para vocês verem como vai funcionar também, tá? Vamos analisar o que acontece com pressão e volume, tá? Vai ter uma pressão inicial P0, tá? E um volume inicial V0, tá? Aí faz a compressão livre, tá? Supõe que ela existe, né? Tá bom? Aí faz a compressão livre, que faz do nada o gás vai para metade, ocupa, por exemplo, metade do compartimento, tá? Tá certo? Como está aqui no desenho, tá? Tá certo? Então, ou seja, o volume do gás foi para metade. 0/2, tá? Só que lembra que, como o processo a temperatura constante, ainda vale lá aquelas leis que vêm da equação de estado, tá? E se a temperatura é constante, então pressão vezes volume vai ser constante, tá? Então, se o volume caiu pela metade, para o produto de pressão vezes volume ser constante, nesse processo, né? A temperatura constante, então se o volume cai para metade, para o produto ser constante, a pressão foi para o dobro do valor. A pressão foi para o dobro do valor, tá? Bom. Aí, né, se existe essa compressão livre, tá? Eu posso misturar no meio desse processo aquela nossa expansão isotérmica, tá? Que é pegar agora esse gás que foi reduzido pela metade do volume inicial, tá? Fazer aquele processo de expansão isotérmica, tá? Lembrando que funciona da seguinte forma, né? Você tem lá o compartimento, né? Tá? Que tem lá o reservatório de baixo, né? Que fica sempre na mesma temperatura T, né? Fica o gás, né? Agora com metade do volume, e fica aquela tampa aqui com as caixas de chumbo, que aqui eu estou deixando um pistão, né? Controlando a pressão sobre o gás, tá? Bom.
Aí lembra nesse processo de expansão isotérmica, né? Eu vou liberando, né, a pressão na tampa, tá? Para o gás começar a empurrar a tampa, ele realiza trabalho, tá? Tá certo? Bom. Aí lembra que na expansão isotérmica, como o gás está sempre em contato com a temperatura T, tá? Lembra que o gás ele perde energia na forma de trabalho, mas esse reservatório aqui joga esse calor Q para dentro do gás para manter a temperatura constante, tá? Bom, em todas as etapas do processo, tá? Então aqui que você tem a expansão isotérmica, tá? Eu posso fazer essa expansão isotérmica, tá? Para fazer o volume voltar para o volume inicial, tá? Então lembre, esse processo de expansão isotérmica, tá? Temperatura permaneceu constante, tá? A temperatura ficou a mesma, tá? Então a temperatura do gás não mudou e o volume voltou para o volume inicial. Então o volume foi do volume V0 sobre 2, tá? E foi para o volume V0, tá? Tá bom? Tá certo? Aí o que acontece com a pressão? Tá? Lembra que a pressão, início dessa etapa, ela estava valendo 2 vezes P0, tá? Só que a expansão isotérmica também é outro processo com temperatura constante. É outro processo que pressão vezes volume é igual a uma constante, tá? Então, se esse V0 aqui, ó, tá? Ele aumentou de volume de tal forma que ele dobrou no processo, ó, foi de meio V0 para V0 inteiro, tá? Então, para manter o produto constante, tá? Então a pressão tem que cair para metade do valor. Tá? Então, 2P0, então, divide por 2, tá? Ele volta para a pressão P0, tá? Então, o gás aqui está na pressão P0, volume V0, temperatura T. Ou seja, tá? Fazendo essa expansão isotérmica depois da compressão livre, tá? Aí eu voltei para o estado inicial, tá? Bom, tá certo? Então, fechei um ciclo inteiro, tá? Bom, então você fechou um processo cíclico, tá? O que acontece nesse processo cíclico? A primeira parte aqui, ó, calor é zero, trabalho é zero, tá? Bom. Na segunda parte, tá? Tem valor de calor, tem valor de trabalho, tá? Tá bom? Mas como é um processo que acontece com temperatura constante, então variação de energia interna é zero, que é calor menos o trabalho é igual a zero. Isso só vai acontecer se calor é igual ao trabalho, tá? Então, se você pegar esse ciclo inteiro, então, isso aqui é um ciclo inteiro, tá? Que tem o quê? Como único efeito, tá? Ter todo o calor recebido pelo gás virar trabalho, tá? Aqui, ó, todo o calor que o gás recebeu virou trabalho, tá? No ciclo inteiro, tá? Bom, certo? Então, ou seja, que o único efeito desse ciclo da figura foi tirar calor do reservatório térmico e produzir uma quantidade igual de trabalho, tá? Mas, de novo, lembra que falamos antes que é justamente o tipo de processo que é proibido no enunciado do Kelvin, tá? O enunciado do Kelvin está proibindo isso, está proibindo um processo cujo único efeito, tá, é pegar todo o calor que recebe e transformar em trabalho no processo cíclico, tá? Então, logo, esse processo é proibido pelo enunciado do Kelvin, tá? Então, esse processo inteiro aqui, ó, tá? Esse ciclo inteiro mesmo, tá? Então, ele é proibido, ciclo, olhando o ciclo de fora, tá? Ele é proibido pelo enunciado do Kelvin, tá? Tá certo? No entanto, dentro desse ciclo, eu sei que expansão isotérmica existe, tá? Inclusive, a gente usou ele nas aulas anteriores e tem toda essa montagem que a gente usou para poder fazer a expansão isotérmica, tá? Então, dentro desse ciclo, se não existe, tá? Como a expansão isotérmica existe, tá? Como a expansão isotérmica existe, é permitida ela existir, tá? A única opção que sobra, então, para o ciclo não existir, tá? É que a compressão livre que tem que ser proibida, tá? Então, daqui que você chega, então, que a compressão livre é proibida pelo enunciado do Kelvin, tá? Bom, então é disso que você tem a prova, então, pela segunda lei da termodinâmica, tá? De que a expansão livre ela só existe
só no caminho de ida. Tá? A volta, que seria a compressão livre, ela é proibida pelo enunciado do Kelvin, tá? Segundo a lei da termodinâmica. Bom? Certo? Então, você vê, então, é isso que estou falando. Tá? Então, a segunda lei, uma lei foi montada para trabalhar com motores térmicos, mas ela teve essa consequência importante, então, tá? De determinar qual sentido que é permitido e qual sentido que é proibido nos processos termodinâmicos. Tá bom? Tá certo? Mas como vocês podem ver aqui, né, provar desse jeito, você vê que é muito complicado. Tá? Você vê que para montar toda essa prova, toda essa demonstração, você tem que ser bem criativo. Tá certo? Aí, então, vocês vão ver mais para frente que a gente vai reformular essa segunda lei da termodinâmica usando, né, uma nova grandeza, que é conhecida como entropia. Tá? Aí vocês vão ver que quando eu reformular a segunda lei termodinâmica, aquela forma de entropia, tá? Usando a grandeza entropia, tá? Vai ficar um processo mais mecânico, tá? Sem ter que precisar fazer todo esse trabalho para provar que a expansão livre só acontece em um sentido. Tá? Mas isso vai ver no final do capítulo, tá? Tá certo? Então só aguarde aí toda essa demonstração que a gente fez agora, tá? Aí vocês vou repetir essa demonstração depois usando o conceito de entropia. Aí vocês vão ver que é um processo muito mais fácil, muito mais mecânico de fazer, tá? É basicamente resolver uma conta, né? Bom, ao invés de ter que ser criativo aqui, né? Na montagem dos desenhos, né? Também dos processos, tá bom? Mas vamos seguir em frente, tá? Tá certo? Bom, só vou dar um tempinho para quem estiver copiando, tá? Eu acho que também isso aqui é uma demonstração que é sempre bom guardar também, tá? Porque nos livros explica essa aí num texto muito grande, gigante para explicar, tá? Aí eu sei que para quem estuda pelo livro realmente fica difícil de ter essa visão do que eu acabei de falar aqui agora, tá? Dá um minutinho aí para quem tiver, caso esteja alguém copiando aí, tá? Inclusive, só indicar aqui no texto que eu esqueci também de indicar. Então, não existe compressão livre, tá? Então, só antes de trocar de página. Então, lembrando que aqui, então, que mostra, então, que logo a expansão livre, né, é processo irreversível. Aí que o pincel resolveu travar agora também, né? Seria uma coisinha rápida antes de trocar de página e trava aqui agora, né? Pronto. Expansão livre é processo irreversível. Então, bom, então vamos trocar de página aqui então também, tá? Já esperou bastante tempo, tá? Bom, e vamos falar então da outra versão da segunda lei de Newton que foi enunciada por Clausius, tá? Estou falando, Clausius e Kelvin praticamente chegaram quase simultaneamente aí na segunda lei de Newton, né? Não tão simultaneamente, tá? Mas para a comunicação que tinha na época, que não era tão rápida quanto hoje, tá? Pode considerar como se fosse quase simultâneo, tá? Mas aí o Clausius chegou também na segunda lei, mas ele chegou numa outra versão, tá? Quer falar aqui, nesse enunciado do Clausius, ele fala que é impossível realizar um processo, tá? Cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Tá? Bom. Certo? Então, vamos analisar o que está falando esse enunciado do Clausius, tá? Então, assim como fez o Kelvin, tá? O Clausius ele também está proibido um tipo de processo de existir, tá?
Aí vamos voltar para aqui nosso diagrama P por V e analisar qual processo está sendo proibido aí pelo Clausius. Aí o processo está sendo proibido pelo Clausius. Então, ele está proibindo um processo cujo único efeito, tá, é tirar calor de um lado mais frio para um lado mais quente. Tá? Então, ou seja, além desse efeito, tá, o processo que está sendo proibido não pode ter nenhum outro efeito, nem mesmo pode ter mudança de estado, nem mudança de pressão, volume e temperatura no final do processo. Tá? Então, de novo, é um processo cíclico. Tá? Então, estamos falando de novo de um processo cíclico. Opa, não trocou a cor do pincel aqui. Falando de novo de um processo cíclico. Acho que vou passar um pouco mais para cima. É só para ilustração, estou pondo o ciclo na forma de um retângulo para ficar fácil de desenhar. Tá? Certo? Aí já vou também ser meio, né, adiantando um pouco, tá? Mas nesse caso, no enunciado do Clausius vai estar trabalhando em geral com ciclos que vão no sentido anti-horário. Tá? Depois a gente vai falar por quê, tá? Quando chegar na parte das máquinas térmicas. Tá? Aí qual que é o processo cíclico que está sendo proibido pelo Clausius? Então, o Clausius está proibindo o processo cíclico cujo único efeito, tá, é tirar calor de um lado mais frio para um lado mais quente. Tá? Ou seja, o que está sendo proibido pelo Clausius é isso aqui, ó, tá? Tirar calor de uma fonte fria. Tá? Vou pôr de novo aquela fonte fria que eu usei no caso anterior, fonte fria lá de temperatura T2, né? Ou chama de temperatura TF, que é do lado frio. Tá certo? Bom. E o que está sendo proibido é ter o único efeito, tirar calor desse lado mais frio e levar para o lado mais quente. Tá? Levar para esse lado mais quente aqui. Que é da fonte quente, que tem uma temperatura T1. Tá? Ou chama também, alguns livros chamam de temperatura TQ, para falar que é do lado mais quente. Tá? E o que está sendo proibido pelo Clausius é o quê? Esse ciclo ter como único efeito tirar calor da fonte fria, tá? E levar direto para a fonte quente. Aqui, ó. Tirar calor da fonte fria, né? E levar direto para a fonte quente. Tá? Ela tira todo um calor Q2 aqui da fonte fria, tá? E joga como um calor Q1 para a fonte quente, mas que é igual ao calor que tirou da fonte fria. Certo? Então, esse é o processo que é proibido pelo Clausius. Tá? Não existe, então, um processo cíclico cujo único efeito é tirar calor do lado mais frio e levar para o lado mais quente. Bom, tá certo? Então, é esse tipo de processo que é proibido pelo enunciado do Clausius. Tá? Bom, tá certo? E é isso que está falando da primeira consequência do enunciado do Clausius, que é falando que a condução de calor, tá, é processo irreversível. Tá? Como vimos lá no capítulo 18, primeiro capítulo de termodinâmica. Né? Lembra de condução de calor, processo então que toda vez que tem um contato de um corpo mais quente com um corpo mais frio, lembra que você tem a troca de calor do lado mais quente para o lado mais frio. Tá? Tá certo? Aí o enunciado do Clausius já está proibindo automaticamente aqui o caminho de volta. Tá? Ele está proibindo a situação do calor ir do lado mais frio para o lado mais quente. Tá? Isso não vai acontecer de forma natural, tá? Como acontece a condução de calor. Tá? Então, aqui já tem outro processo, exemplo de processo irreversível. Tá? Então, condução de calor é processo irreversível pelo enunciado do Clausius. Tá? Já está sendo proibido já aqui. Tá? Bom, então, condução de calor é irreversível. Tá? Só tem um caminho de ida, que é o calor ir do lado mais quente para o lado mais frio. Tá? Mas não tem o caminho de volta, que é o calor voltar para o lado mais frio para o lado mais quente, tá? De forma natural, sem fazer nada. Tá?
Aí o que você tem que fazer para contornar essa proibição do enunciado de Clausius? Opa, desculpa, vou corrigir aqui também. Foi proibição do enunciado de Clausius, né? Não é do Kelvin, tá? Do Clausius aqui, a proibição, tá? Opa, também aqui, né? A proibição do enunciado de Clausius, tá? E como que a gente faz para contornar essa proibição do enunciado de Clausius, tá? Então, a gente vai pegar esse mesmo processo, vou fazer uma pequena mudança nele. Bom, eu vou fazer uma pequena mudança nesse processo, tá? Estou falando, porque o que está proibindo o Clausius é o seguinte, está proibindo, então, ir calor do lado mais frio para o lado mais quente, sem a gente fazer nada, tá? Então, a solução é a gente fazer alguma coisa, tá? Do lado da termodinâmica seria fazer algum trabalho, tá? Então, a gente joga um trabalho aqui para dentro do sistema, tá? Joga um trabalho aqui para dentro do sistema, tá? Certo? Aí esse trabalho, então, tá? Ele se junta ao calor que veio da fonte fria, tá? Tá certo? Aí sai um calor maior para a fonte quente, tá? Sai uma energia maior para a fonte quente. Esse que eu vou mudar um pouquinho aqui, né? Eu vou tirar essa linha, então, aqui, que vai mudar um pouquinho, tá? Só fazendo as mudanças, só um instantezinho, tá? Ah, teve que cortar a parte da... Paciência, vai ficar o rabisco mesmo, né? E daqui, então, na saída, tá? Então, o calor Q1 não vai ser mais igual ao calor Q2. Tá tudo o calor vindo da fonte fria, tá? Tá certo? Não tá vindo naturalmente para a fonte quente. Tá vindo mais energia que tá vindo do trabalho. Tá? Então, vou jogar isso aqui um pouco mais para a direita. Aí que resolveu trabalhar de novo, computador, né? Quando ele voltar. Bom. Vou deslocar um pouco para a esquerda, para a direita aqui, né? Então, aqui que na saída, então, para a fonte quente, vai vir, então, energia vindo da fonte, calor Q2 da fonte fria, mais esse trabalho aqui que eu joguei dentro do ciclo, tá? Aí que travou de novo. Tá travando direto aqui hoje, tá? Foi mal, né? Fazer um conserto aqui no desenho. Esse daqui, tá? Esse aqui depois vai como calor para a fonte quente, tá? Eu só vou arrumar a setinha aqui também no Q1. Vou ficar um pouco mais no meio, né? Então, essa aqui é a mudança que eu estou fazendo, então, para contornar a proibição do enunciado do Clausius, tá? Então, a gente tem que jogar, tá? Um trabalho, né? Dentro do ciclo, tá? Para aí sim conseguir transferir calor da fonte fria para a fonte quente, tá? Tá certo? Bom, é o calor Q2 conseguiu ser jogado para a fonte quente, mas para isso a gente teve que jogar um trabalho, fazer alguma coisa a mais para ser permitido pelo enunciado do Clausius, tá? Então, fazendo essa mudança, tá? Aí que fica um ciclo, então, que passa a ser permitido pelo enunciado do Clausius, tá? Essa aqui não está mais proibido pelo enunciado do Clausius, tá? Essa aqui é a situação que o Clausius viria e daria ok, tá? Opa, tá ok. Tá? Tá certo? Bom, e basicamente esse aqui que é o funcionamento, por exemplo, da geladeira que vocês têm em casa, tá? Vocês têm a geladeira lá, que é uma máquina, né, que tira calor do lado mais frio, que é dentro da geladeira, e joga esse calor para o lado de fora, tá? Que é fora da geladeira, que é naquela parte de trás da geladeira que tem aquelas grades que estão jogando calor
para fora da geladeira, tá? Tá certo? Bom, então nesse funcionamento da geladeira, então, que aqui do lado mais frio que está tirando calor, então é interior da geladeira, tá? E está jogando para o lado de fora da geladeira, que é a nossa fonte quente, tá? E para fazer esse processo, então, tá? Para fazer essa geladeira funcionar, não tem jeito, vocês têm que realizar um trabalho, tá? Esse trabalho, que é o trabalho realizado pelo motor da geladeira, tá? Que é o motor que vocês ligam na tomada e gasta energia elétrica, tá? Tá certo? Tá bom? Tá? Então, é essa que é a parte que o Clausius está nos restringindo no caso da geladeira, tá? Não existe o chama de refrigerador perfeito, tá? Bom, que não existe o refrigerador perfeito, que seria o quê? Esse aqui, o caso da esquerda, que seria o quê? Um refrigerador, né? Que funcionasse sem você ter que fazer trabalho, tá? Você um refrigerador funciona de forma natural, sem você ter que gastar energia elétrica, tá? Bom, certo? Então, isso que eu falo também de novo, segundo a lei da termodinâmica para máquinas térmicas, é o estraga prazer, tá? Bom, então, aqui que está falando que não tem como você criar uma geladeira sem ter gasto de energia elétrica, tá? Toda geladeira ela tem que ter um gasto de energia elétrica para fazer funcionar lá um motor dentro da geladeira, tá? Tá certo? Esse motor que vai realizar esse trabalho aqui do ciclo, tá bom? Certo? Bom, então, isso que é a nossa segunda lei da termodinâmica na versão do Clausius, tá? Então, você vê que ela tem dois papéis aí, né? Do lado de máquinas térmicas, ele proíbe a existência do refrigerador perfeito, tá? E do lado de processos irreversíveis, é ele que prova que condução de calor é processo irreversível, tá? Certo? E de novo lembrando, né? Mas também não é para ficar chateado nem com o Clausius, nem com a segunda lei, tá? A coisa que o Clausius e a segunda lei chegou é que eles mostraram para o mundo como que a natureza funciona, tá? É a natureza que funciona desse jeito, tá? Bom, tá certo? Se não funcionasse desse jeito, aí a gente poderia ter lá a nossa geladeira funcionando sem gasto de energia elétrica, tá? Mas não é o nosso caso, tá bom? Certo? Então, uma vez que a gente terminou de fazer essa explicação, tá? Vamos seguir um pouco mais em frente, tá? Então, falar um pouco mais detalhes da questão dos motores térmicos, tá? Então, lembrando, tá? Tá certo? Do enunciado do Kelvin, tá? Tá certo? Bom, tá? Então, do enunciado do Kelvin, ele chegou à conclusão que não existe um motor perfeito, tá? E do enunciado de Clausius, tá? Tá bom? Mostrou que não existe refrigerador perfeito. Bom. Tá? Tá certo? Bom. Então, é isso que está falando aqui. O enunciado do Kelvin é isso aqui que a gente mostrou agora há pouco. O enunciado do Kelvin fala que não existe motor perfeito, não existe motor que pega todo o calor que recebe e transforma em trabalho. Está sendo proibido pelo enunciado do Kelvin. Tá? E no enunciado de Clausius, ele proíbe o refrigerador perfeito. Tá? Não existe o refrigerador que tira o calor do lado mais frio e leva para o lado mais quente sem ter que realizar trabalho. Né? Tá certo? Então, isso que é proibido pelo Clausius. Tá? Não existe o refrigerador perfeito. Tá? Aí, infelizmente, a gente não vai ter tempo para fazer demonstração, tá? Mas esses dois enunciados, eles são equivalentes. Tá? Tá certo? Bom, por isso que a gente sempre apresenta elas como o quê? Como o enunciado do Kelvin da segunda lei e o enunciado do Clausius da segunda lei. Tá? Porque, na verdade, as duas se referem mesmo à segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Tá certo? E elas são equivalentes no sentido assim, porque se não existe motor perfeito, então significa que também não existe refrigerador perfeito, tá? E se não existe refrigerador perfeito, também não existe motor perfeito, tá? Bom, certo? Aí, para mostrar isso, quem quiser ver a demonstração, ela tem um pouco lá no livro do Moisés Nussensweig, tá? Para quem quiser consultar, tá? Infelizmente não tem tempo de fazer essa demonstração, tá? Mas aí, caso alguém queira consultar a demonstração, tá? Aí vocês consultem lá o livro do Vocês Vai, qualquer dúvida vocês podem procurar, tá? Mas só para dar uma referência, tá? Por exemplo, suponha que, por exemplo, né, só esteja valendo o enunciado do Clausius, tá? Que não existe motor perfeito, tá? Tá certo? Tá bom?
Então, suponha que só esteja valendo o enunciado do Kelvin. Não existe motor perfeito, só não existe motor perfeito. Mas estou deixando existir o refrigerador perfeito. Tá? Só estou deixando funcionar o enunciado do Kelvin. Tá? Então, uma coisa que você pode brincar um pouco, tá? Se eu só estou proibindo o motor perfeito, mas deixo existir o refrigerador perfeito, tá? É montar aquele nosso motor normal, tá? Monta o nosso motor normal, tá? Montando rapidinho aqui, nosso motor normal. Então, que tira calor da fonte quente, né? Uma parte transforma em trabalho, né? E outra parte ele perde como energia para a fonte fria. Tá? Bom, perde calor para a fonte fria, que é o nosso motor normal. Tá? Falando, só estou proibindo, no momento só estou proibindo o motor perfeito. Tá? Então, tá normal usar o motor normal. Tá? O motor normal que realiza aqui trabalho. Recebe um calor Q1 e perdeu o calor Q2. Né? Foi aqui, ele perdeu o calor Q2. Tá? Vou pôr aqui embaixo, tá? Falta de espaço. Tá? Lembrando aqui, entre a fonte fria e a fonte quente, entre a temperatura T1 da fonte quente e a temperatura T2 da fonte fria, tá? Mas se eu estou permitindo a existência do refrigerador perfeito, eu posso fazer a seguinte brincadeira. Eu posso montar aqui junto o refrigerador perfeito, em conjunto. Tá? Esse refrigerador perfeito, como ele é perfeito, tá? Ele pode muito bem pegar esse calor Q2 que o motor perdeu e jogar de volta para a fonte quente. Pode pegar aquele calor Q2 que ele perdeu no motor e recuperar de novo, tá? Para a fonte quente. Tá certo? E esses dois operando em conjunto, tá? Esses dois operando em conjunto aqui, tá? Vira um motor perfeito, tá? Porque é um motor que está funcionando sem desperdiçar energia, tá? Porque a energia que o motor está perdendo lá no começo está sendo recuperado pelo refrigerador perfeito, tá? Então, ou seja, aí entra em contradição, tá? Que eu tinha só proibido o motor perfeito, tá? Mas se eu deixo o refrigerador perfeito funcionar, aparece o motor perfeito normalmente, tá? Então não tem como proibir só um sem proibir o outro também, tá? Tá certo? Então é isso que a gente quer dizer que os dois enunciados são equivalentes, tá? Então esse processo acaba sendo proibido de novo pelo enunciado do Kelvin, tá? Bom, tá certo? Então, falando, só falei por cima como se faz essa demonstração, tá? Tá certo? Então, para mostrar que os dois enunciados, eles existem em conjunto, eles são equivalentes, tá? Se não existe motor perfeito, então também não pode existir também junto o refrigerador perfeito e vice-versa, tá? Se não existe refrigerador perfeito, também não pode existir motor perfeito, tá? Bom, aí esse outro caminho, tá? E faz outra brincadeira de combinação aí, tá? Bom, aí você faz o contrário. Supõe que só estou proibindo a existência do refrigerador perfeito, mas eu deixo funcionar o motor perfeito. Aí vocês vão ver que dá para fazer a mesma brincadeira, tá? Tá certo? Mas vou falar por aqui mesmo, tá? Falei que não ia perder muito tempo, mas acabei falando bastante aí, né? É coisa que eu não consegui evitar da minha natureza, né? Então vamos seguir um pouco mais em frente, tá? Então falar com mais detalhe então o funcionamento das máquinas térmicas, tá? Aí de novo falando do nosso motor térmico, daquele motor que produz então trabalho a partir do calor operando em ciclos, tá? Então foi justamente o que a gente acabou de discutir lá na discussão da segunda lei. Desculpe, lá no funcionamento da segunda lei.
Tá? Então, só refazendo o desenho aqui de novo. Né? Tem lá, então, motor que funciona então entre, né, uma fonte quente, temperatura T1, ou, né, alguns livros chamam de TQ, tá? E de outro lado tem uma fonte fria, né? A temperatura T2, ou também chama de temperatura TF, tá? Mas lembrando que a T1 é maior que T2 aqui, né? Notação que eu costumo usar. É mesmo vale entre TQ e TF, né? Tá? Mas aí o motor, então, ele lembra como ele funciona. Então, ele funciona em ciclo. Esse ciclo eu vou representar só na forma de um quadrado, de um retângulo mesmo, tá? Para não ter que ficar toda hora desenhando o ciclo, tá? E também não ter que ficar toda hora desenhando o diagrama P por V, né? Tá? Então, lembra, o motor funciona assim de forma. Então, ele tira o calor da fonte quente, né? Bom. É parte desse calor vindo da fonte quente. Então, ele vira trabalho, tá? De novo aqui, tá? Então, parte dessa energia vira trabalho. Tá? Certo? E o que sobra eu jogo como calor para a fonte fria. Tá? Então, repete de novo. Então, ele recebe calor da fonte quente. Né? Oi? Como é que travou o pincel? Estou esperando ele voltar aqui. Tá? Voltou. Tá? Então, tem aqui, né? Tira o calor Q1 da fonte quente. Tá? Aí, desse calor Q1, então, uma parte vira trabalho. Um pouco melhor. Né? Uma parte vira trabalho. E o que sobrou joga fora como calor para a fonte fria. Tá? Esse que é o funcionamento, então, do nosso motor térmico. Tá? Aí, para quem reparou aqui a notação que eu estou usando aqui com máquinas térmicas, tá? Você vê que os calores estão indicando tudo em módulo. Tá? Tá certo? Bom, porque nesses processos com máquinas térmicas, você já sabe qual lado que está entrando calor no sistema e qual lado que o sistema está perdendo calor. Tá? Tá certo? Então, a gente tenta, nessa linguagem de máquinas térmicas, não tenta se preocupar muito com sinais. Tá? Bom, mas elas batem certinho com os calores que a gente viu lá nas leis da termodinâmica. Não tem problema. Tá? Bom, certo? E lembrando, esse módulo de Q1, então, é o calor, né, recebido pelo sistema que veio da fonte quente. Então, Q1. Né? Q2, então, o calor fornecido pelo sistema à fonte fria. Tá? Bom. E a conta desse tipo de funcionamento é bem claro também, né? Então, você tem o calor que a fonte fria perde. Até vou escrever um pouco aqui, só um esboço. Tá? O calor que a fonte quente, né, está jogando no sistema, ele é igual, então, ao trabalho, né, que foi realizado pelo motor, mais a energia que ele perdeu para a fonte fria, né, que é isso que aconteceu com o calor Q1. Né? Entrou energia na forma do calor Q1, uma parte dele virou trabalho, outra parte virou o calor Q2. Tá? Bom, e daqui, então, que você tem a relação que eu posso ter aqui do trabalho, tá? Que o trabalho, então, vai ser o trabalho que o motor realiza. Então, pegar, então, né? Isolando o trabalho nessa expressão, é igual ao calor o motor recebe da fonte quente, tirando o calor que ele perde para a fonte fria. Tá? Uma expressão que eu tiro só analisando o funcionamento do motor. Tá? Aí essa expressão do funcionamento do motor ele é totalmente condizente com a primeira lei da termodinâmica também. Tá? Tá bom? Lembrando de novo, primeira lei da termodinâmica, você tem lá variação da energia interna. Tá? É igual ao calor realizado no ciclo inteiro do sistema, menos o trabalho, tá? Isso é igual a zero, porque lembra que é processo cíclico. Como eu voltei para o mesmo estado inicial, né, no final do ciclo, a energia interna voltou para o mesmo valor que estava no começo. Tá? Então, essa energia interna é zero no ciclo.
Tá? Daqui, ó, você tira que o calor então total do sistema vai ser igual ao trabalho. Estava deixando indicado aqui em cima. É igual ao trabalho, tá? Tá certo? E o calor da primeira lei, tá? Lembra que ele é, né? Vou ficar aqui trabalho então. É o calor total do sistema. É pegar o calor, né? Vindo o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, né? Bom, tá certo? Bom, e lembra que na conversão de sinais da primeira lei, tá? Tem essa soma de calores, tá? Mas lembrando que dentro desse calor tem lá o sinal positivo e negativo para cada caso, tá? Lembrando que o caso do Q1, né? É o caso que é calor que entra no sistema, tá? Ele está entrando no sistema. Então, é o calor positivo. Então, tem o sinal positivo dentro desse Q1 na primeira lei, tá? E dentro do Q2, lembre que o Q2 ele é calor perdido pelo sistema. O ciclo está perdendo calor para o lado de fora, que no caso está perdendo calor para a fonte fria, mas é o lado de fora do ciclo, tá? Então, nisso que você tem o calor Q2, então, calor perdido pelo sistema. Então, aqui na sinais que a gente estava usando até nas capítulos anteriores, o Q2 aqui, então, calor de sinal negativo, né, que está perdendo o calor para o lado de fora, tá? Bom, certo? Então, se eu quiser escrever essa soma de calores no formato do módulo, né, dos módulos de calores, como a gente pôs lá nos motores térmicos, tá? Aí você vai ver que vai chegar na mesma expressão, tá? Então, o calor Q1, então dentro dele tem um sinal positivo, posso chamar então de um mais Q1, tá? E somo com o Q2, só que o Q2 tem um sinal negativo dentro dele, tá? Então, posso escrever ele dessa forma aqui, ó. Tem um sinal dentro do Q2 que eu deixo para fora, tá? E aí dentro dele só sobra o módulo do Q2, tá? Bom, e chega na mesma expressão que a gente tinha montado lá na conta de energia na máquina térmica, tá? Só para mostrar para vocês, tá? Que mesmo na máquina térmica, indo para essa descrição com módulo de calor, tá? Ela ainda é coerente com o que acontece lá que a gente viu sobre calor nos capítulos anteriores, tá? Não se preocupar com essa questão, tá? Bom, certo? E aqui também, tá? Bom, agora ilustrando como é o funcionamento do motor e a conta de energia que nós temos dentro do motor térmico, tá? Vamos analisar também, tá? Como o motor funciona na prática, tá? Bom, tá certo? Que aqui, né, você tem o funcionamento, por exemplo, da máquina de vapor que tem, por exemplo, dentro lá dos trens a vapor, dos navios a vapor, tá? E assim por diante, tá? E como que é esse ciclo de funcionamento do motor dessa máquina de vapor, tá? Os motores funcionam na base de vapor, tá? Funciona da seguinte forma, tá? Aqui começa, por exemplo, na caldeira, tá? Vocês veem lá no filme, né? Todo trem a vapor tem lá no primeiro carro do trem, ela tem lá a caldeira que o pessoal fica queimando lenha dentro da caldeira, tá? Então essa caldeira, tá? Que na verdade ela tá aqui na parte da fonte quente, tá? Onde está jogando a lenha, tá toda a lenha queimando, tá? Então tem essa fonte quente e temperatura alta na caldeira, tá? E dentro dessa caldeira, então, passa um encanamento onde flui água, tá? Tá certo? Bom, essa água, então, passa na caldeira, tá? Como ela fica em contato lá, então, com a cano, né, que a água tá, ela fica em contato com a temperatura alta da caldeira, tá? Então, entra calor Q1 dentro da tubulação com a água, tá? Tá certo? Bom, aí entra tanto calor dentro dessa água aí que ela sai, então, da caldeira no forma de vapor superaquecido, tá? Certo? Aí depois o que acontece com esse vapor superaquecido, tá? Ele passa aqui, ó, né? Nesse sistema com válvula, tá? Tá certo? Então ela entra esse vapor aquecido aqui nesse compartimento, tá? É o recipiente aqui que vai ter então um pistão, tá? Bom, aí tem um pistão, tá? Aí o que acontece? Então tava lá gás normal, esse pistão estava parado onde estava, tá? De repente entra vapor superaquecido, tá? Então ele faz lá uma expansão
do gás que está nessa região aqui, tá? Bom, e também é uma expansão adiabática, que está tudo isolado aqui, sem deixar trocar calor para o lado de fora, tá? Bom, então esse vapor superaquecido ele empurra esse pistão para fora, então aqui você tem a realização de trabalho, tá? Tá certo? Bom, quem empurra esse pistão, tá? E depois junto a esse pistão, tá? Vai ter lá um sistema ou de mola, um sistema de engrenagens, tá? E depois que empurra, tá? E sai o vapor superaquecido, tá? Aí ele empurra, esse sistema empurra o pistão de volta para o ponto inicial, tá? Tá certo? Só que aí tem essa expansão adiabática do gás, tá? Aí nessa expansão adiabática, se vocês forem ver lá os diagramas por ver, vai ver que expansão adiabática é um processo que diminui a temperatura do gás, tá? Então esse vapor superaquecido, depois sofre essa expansão para empurrar esse pistão, tá? Ele sai na forma então de vapor frio, tá? Tá certo? E esse vapor frio que depois entra em contato aqui com uma fonte fria, tá? Que aqui é o que chama de condensador dentro lá da máquina de vapor, tá? Tá certo? Aí esse condensador, então, em geral, deixa esse vapor frio, tá? Em contato com água, tá? Tá certo? Aí fica lá um recipiente com água, por exemplo, tá? Preferência bastante água, tá? Aí passa esse cano, né? Tá bom? Dentro desse recipiente com água, tá? Tá certo? É claro que não deixa a água entrar, tá? Só passa o cano, tá? Tá certo? E mesmo esse sendo vapor frio, tá? Bom, ainda é um vapor com temperatura maior que a temperatura da água, tá? Tá certo? Então, esse vapor frio ele tem temperatura maior que a temperatura da água, tá? Porque ainda está acima lá dos 373 Kelvin, tá? O maior que a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Então, ele vai perder calor para esse condensador, tá? Certo? Bom, então esse vapor frio, embora seja vapor frio, ainda é temperatura alta comparado com a água, então ele perde calor para esse condensador com a água, tá? Certo? Aí nessa perda de calor, tá certo? Tá bom? Que esse vapor, então, tá? Ele perde tanto calor que ele sai na forma de água aqui, tá? Aí essa água que sai, tá? Depois ela tá bom? Acelerada de novo com uma bomba de alimentação, tá? Aí que essa água volta a circular e volta de novo a iniciar todo o ciclo de novo. Tá? Passa pela caldeira, depois passa pelo pistão, depois passa pelo condensador, tá? Certo? Então, esse que é o funcionamento prático do motor térmico. No caso aqui, pegando o caso das máquinas de vapor que tem lá nos trens a vapor, que você deve ter visto em alguns filmes aí, né? Certo? Então, toda vez que aparece no filme aquele locomotista lá, né, que conduz o trem, né, jogando lenha lá na caldeira, tá? É só uma parte de todo o processo de funcionamento do motor, tá? Mas você vê que se eu analisar de forma pragmática esse motor, você vê que ele funciona justamente com aquele diagrama que a gente estava trabalhando antes, tá? Que é aqui, ó, da fonte quente, né? O ciclo recebe o calor Q1, tá? Aqui, ó, da fonte quente recebe o calor Q1, tá? Aí esse calor Q1, tá? Aí você vê quando entra na válvula aqui, ó, tá? Ele parte da energia reserva com calor Q1, ele transforma em trabalho, né? Converte em trabalho realizado pelo motor, que vira aqui o trabalho realizado pelo motor, tá? E depois tem uma energia que sobra, tá? Que ainda está na forma de vapor, tá? E depois ele perde na forma de calor Q2 para a fonte fria, tá? Esse calor Q2 que perde aqui na fonte fria no diagrama do motor térmico, tá? E depois disso o ciclo reinicia de novo, tá bom? Tá certo? Então é assim que funciona o motor térmico, tá bom? Tá certo? Aí, só para vocês verem que aquele diagramazinho simples que estava desenhando antes, na verdade, ele está se referindo a esse esquema aqui bem mais elaborado, tá? Das máquinas a vapor, tá bom? Certo? E de novo mostrando aquele enunciado do Kelvin, tá? Todo motor não tem jeito, tem que perder energia, tá? Você vê que para iniciar o processo aqui, para a água voltar a circular de novo dentro do sistema da máquina a vapor, tá? Ela teve que perder calor para a fonte fria, tá? Senão você ainda estaria com vapor, tá? Certo?
Então, ou seja, para fechar o ciclo, para a máquina funcionar de novo, você teve que perder energia para a fonte fria. Não tem jeito. Tá? Certo? Mas a gente pode classificar, mesmo não sendo um motor perfeito, a gente pode classificar um rendimento para esse motor térmico. Tá? Bom, aí esse rendimento é comparar, né? Tá? Compara a energia total que eu recebi, tá? Com o trabalho que o motor consegue realizar. Tá? Então, isso que é o que a gente chama de rendimento do motor térmico. Rendimento do motor térmico. Ele pega aqui, ó, o trabalho, tá? Tá certo? Tá bom? O trabalho que o motor está realizando, tá? Depois compara ele, tá? Com toda a energia que o motor recebeu, com a energia total que o motor recebeu, que é o calor, módulo do calor Q1, tá? Essa é a energia total que o motor recebeu, tá? Bom, e essa comparação, né? Então, rendimento do motor. Pega o trabalho realizado pelo sistema, ele compara com o calor recebido pelo sistema. Tá? Bom. E aqui eu posso substituir a expressão, lembrando que trabalho, né, no caso do motor, ele é igual ao calor recebido vindo da fonte quente, tirando o calor que perdeu para a fonte fria. Tá? Substitui isso aqui na expressão, substitui aqui nesse trabalho do rendimento. Tá certo? Aí vocês vão ter essa outra expressão do rendimento, que fala que rendimento é igual a 1 menos o módulo calor Q2, que a gente perdeu para a fonte fria, dividido pelo módulo calor Q1, tá? Que a gente recebeu da fonte quente. Tá? O motor recebe da fonte quente. Tá bom? Aí esse rendimento, tá? Ele é sempre menor ou igual que 1. Tá? Certo? Onde, né? A gente pode verificar que se fosse um motor perfeito, ou seja, que o trabalho é igual todo o calor que ele, igual todo o calor que o motor está recebendo, ou seja, trabalho igual que 1, tá? Aí esse rendimento seria 1, tá? Então, o rendimento eta, essa aqui é a letra grega eta, para quem não conhece, tá? Onde esse rendimento eta é igual a 1 para o motor perfeito, tá? Então, só para mostrar que no caso de motores, quanto mais perto o rendimento for de 1, melhor. Tá? Ele nunca vai chegar em 1, tá? Por causa do enunciado do Kelvin, tá? Que proíbe a existência do motor perfeito. Tá? Mas quanto mais perto de 1 o motor tiver, significa que ele é mais eficiente. Tá? Certo? Então, você tem que falar aqui sobre o motor térmico. Tá? Aí eu estou reparando que a gente está chegando perto do meio-dia, tá? Então, vou estar parando a aula por aqui, tá? Só ligando aqui de novo. Tá? Tá certo? Então, vou estar parando a aula por aqui, tá? Aí, na próxima aula, então, a gente vai continuar, tá? Tá bom? Vai continuar o tema falando do caso do refrigerador agora, tá? Então, com isso aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Então, até mais a todas e a todos vocês, tá? Então, nos veremos novamente, então, ou no plantão de atendimento ou na aula da quinta-feira. Então, até mais a todas e a todos.